Ter partido para cima do capiroto ajudou Hilda a escapar da morte certa. Os problemas de saúde do frágil corpo de Adrian os fizeram passar muito mal, mas mesmo assim o sistema avisava que ele ainda se sentia com muita raiva dela e queria matá-la, apesar dessa fúria ter diminuído por conta da dor que ele sentia. Por isso Hilda continuou ali elogiando sua aparência e confessando que não havia aguentado tanta proximidade, o motivo dela ter o abraçado. Essas confissões sinceras demais para o capiroto foram diminuindo sua intenção assassina aos poucos, até que não restasse nada além do constrangimento diante da forma direta com que ela dizia essas coisas. Hilda ficou bem aliviada ao ver que Adrian não ameaçava mais sua vida, mas ao mesmo tempo também sentiu pena do estado em que ele se encontrava. Mesmo ele tendo a aterrorizado alguns minutos antes, ela ainda se sentiu muito mal em vê-lo sofrer por conta da asma, que estava ali impedindo que ele respirasse e sentisse muitas dores no peito. Depois de gritar por ajuda e ele finalmente ter seu estado estabilizado, Hilda resolveu se manter ali no quarto, observando ele por um tempo. Adrian, aproveitando a oportunidade, já que percebeu que ela lamentava vê-lo naquela situação, ordenou que ela devolvesse os objetos que havia roubado do seu quarto. Hilda bem que tentou argumentar, mas Adrian não estava com paciência de ficar ali perdoando as transgressões dela. E vendo que não tinha jeito, ela tentou pelo menos ficar com o item mais perigoso que ela tinha encontrado, que era o pá de luvas, alegando como desculpa que ela gostava muito de sentir o cheiro dele. Para reforçar suas palavras e não deixar que ele duvidasse delas, Hilda aproveitou que ele havia entregue para ela um lenço que era para lavar e ficou cheirando a peça na frente dele enquanto dizia que amava os odores que exalava do tecido, como se fosse realmente uma degenerada sem pudor. Sua ousadia aparentemente fez com que Adrian acreditasse que ela era apenas uma imoral sem vergonha e por isso estava roubando suas coisas. Porém, diferente do esperado, ele não se afastou dela depois disso. Ao contrário, resolveu mantê-la mais próxima ainda, dizendo que a partir da manhã seguinte, ela seria a sua empregada pessoal, ficando com ele todas as horas do dia. É claro que essa ideia não a deixou nada contente, pois ela não queria passar o dia inteiro do lado de alguém que colocava sua vida em risco a cada segundo, então tentou convencê-lo a puni-la de outras formas, como limpando os estábulos, uma tarefa que nenhuma das empregadas queria fazer devido a ser um local muito fedorento, ou até se arriscando limpando os vidros das janelas da mansão, um serviço arriscado por conta da altura. Mas nenhuma dessas tentativas adiantou porque Adrian a queria do seu lado, e ela ficaria do lado dele até que conseguisse mudar aqueles sentimentos malucos que ela estava sentindo por ele. Antes de liberar sua saída de dentro do quarto, Adrian ordenou que ela devolvesse o par de luvas também, que ela estava ali tentando barganhar, pois elas eram muito importantes para ele, e que levasse em troca o seu roupão de banho, já que tudo que ela queria era ficar ali sentindo o cheiro dele. Aquela peça era muito melhor do que o par de luvas. Hilda saiu daquele quarto derrotada, pois além de ter aumentado o tempo que ela passaria do lado do capilouro, ela teve que passar uma vergonha enorme para tentar manter os objetos com ela, que no final ela nem conseguiu. E para piorar, ainda ganhou uma nova habilidade do sistema, onde o título era súdita fiel do capiroto. Pelo menos ela havia conquistado com isso um upgrade de nível e agora estava no nível 10. A males que vem para o bem, né? Hilda estava bem exausta porque depois de ter se tornado a empregada pessoal de Adrian, os seus deveres como empregada na mansão não foram excluídas, tá? E com esse trabalho dobrado, ela ainda teve que ficar ali tolerando a inveja dos outros empregados que não viu muito valor nela para ter recebido aquele cargo de empregada pessoal do patrãozinho Adrian. Emily era a única que estava feliz por ela, já que, querendo ou não, aquilo era uma promoção. Mas Hilda não via nada de bom nessa nova ocupação dela, tá? Primeiro porque acompanhar a rotina de Adrian, para ela, era extremamente tediosa. Basicamente consistia em ter que levar os medicamentos para ele pela manhã e ficar acompanhando ele nos passeios ao jardim ou ficar ouvindo música clássica no quarto dele. E minha filha, eu troco de serviço com você, tá reclamando, você não tá fazendo nada? Ô querida, eu queria estar aí sem fazer nada ganhando dinheiro. Ela estava mais do que disposta a trocar de lugar com quem quisesse, eu quero, do que ficar fazendo aquelas missões pra ele. Sempre que se pegava distraída em pensamentos, Hilda ficava encarando o rosto de Adrian sem perceber, o que começou a chamar a atenção dele. Adrian queria saber o motivo dela sempre ficar encarando seu rosto, e a maneira que ele a questionava sobre isso era próxima demais. Hilda ficava com aquele misto de espanto e encantamento, pois ter alguém tão bonito próximo da
dessa maneira, não é qualquer coração que aguenta, né? Mas para escapar dessas situações, ela sempre usava aquela tática infalível de fingir estar enamorada por ele. Hilda também queria compreender as ações de que ele estava tomando, que estava deixando ela um pouco confusa, pois a forma como ele deixava passar suas loucuras com muita facilidade, sem puni-la nem nada, ao mesmo tempo que demonstrava uma felicidade genuína quando recebia presentes dela, meio que não combinava com ele ser um capiroto. Quando ele pediu que ela apontasse aquele lápis que ela havia dado de presente para ele, Hilda até esperou que ele fosse usar o objeto para tentar tirar a vida de alguém. Mas quando ela usou a habilidade de clarividência para perceber se ele usaria ou não o lápis para isso, percebeu que não havia nenhum requício de malícia no lápis, o que significava que ele realmente prezava pelo seu presente. Não querendo aceitar que isso fosse possível, ela até achou que a habilidade estivesse com algum tipo de defeito, mas logo confirmou que não, porque ao usá-la em outros objetos dentro do quarto, viu que tudo brilhava em vermelho, provando que apesar daquela beleza angelical, ele realmente era alguém muito perigoso que só pensava em ficar tirando a vida do povo. Foi então que ela notou dentre esses objetos um vaso com flores murchas que carregavam uma forte malícia. Ao perguntar a Adria sobre o objeto, descobriu que se tratava de um presente que havia sido dado pelo Dr. Hubert, que infelizmente havia murchado depois de ter entrado dentro do quarto dele. Hilda achou bem estranho que uma planta dada pelo doutor pudesse conter tanta maldade exalando. Ela recordou sobre um rumor recente que ela ouviu a respeito de uma morte que rolou por aquelas bandas e se perguntava se por acaso aquele vaso tinha algo a ver com isso, o que justificaria o sistema estar apontando ele como um objeto perigoso. Por conta de sua pergunta aleatória, Adria quis saber o motivo da curiosidade dela por conta de um vaso qualquer, e Hilda respondeu que gostava de ver flores dando vida ao quarto escuro dele. E para sua surpresa, Adria parecia triste porque nenhuma planta sobrevivia dentro do seu quarto. E eu fico me perguntando se eu por acaso sou uma capirota, porque plantas também sobrevivem na minha casa não. Meu capiroto deprimido não estava em seus planos, era algo que Hilda não conseguia sequer se acostumar. Mas seguindo a conversa, ela respondeu que as flores estavam murchando porque não recebiam nem sol nem nutriente suficiente estando dentro daquele quarto. Vendo que ela não havia entendido o que ele quis falar, Adria pediu que ela nem se preocupasse com essas plantas porque independente que ela colocasse do lado de fora para receber sol e nutrientes, assim que voltasse para dentro do seu quarto, elas morreriam novamente. Foi aí que Hilda sacou o que ele quis dizer. E nos dias que ela passou sendo sua empregada pessoal, ela havia percebido que Adria realmente gostava de flores e árvores, mesmo sendo um capiroto. No entanto, por conta da saúde frágil que ele possuía, ele não tinha muitas oportunidades de passar seu tempo no jardim ao lado delas, pois ele não aguentava ficar nem muito tempo por lá que já passava mal. Então ele sempre voltava para dentro do quarto e ficava ali admirando ela pela janela. Para alguém que um dia havia sido comandante do mundo demoníaco, Hilda considerava aquele um final bem miserável, pois ele estava preso em um corpo inútil, incapaz de aproveitar o que ele gostava. Talvez esse fosse até o motivo da necessidade dele de querer tirar vidas alheias, porque ele sentia um enorme ódio da sua condição. Isso é o pensamento de Hilda, não tem nada a ver com isso, tá? Já que existia um lado doce por parte dele, Hilda ficou se achando a mais nova santa estabelecida pelo templo. Passou a acreditar que Adria poderia ter salvação e decidiu que ela seria quem salvaria ele do caminho da maldade. Tá bom. Tá mais fácil ele te converter pro lado ruim da força. Pelo menos as suas ações, mesmo que fossem ali fingidas, em querer demonstrar um pouco de preocupação com ele, estavam lhe rendendo pontos o suficiente para ela conseguir subir aos poucos seu nível de afinidade com Adria, assim como também estava aumentando o seu nível de personagem dentro do jogo, que agora tinha pulado do 1 para o 10. Enquanto ela estava empolgada com aquele avanço que estava obtendo, Adria estava era bem curioso, tentando desvendar as jogadas de Hilda. Olá, eu sou a País, seu portal Poá. Essa é mais uma rodada da nossa viagem para exorcizar um capiroto, ou sermos exorcizadas por ele. Se não acompanhou a parte 1, é só clicar no card acima. Mas se quiser conhecer outras histórias, você precisa se inscrever, ativar os sininhos, deixar o like para apoiar e, se puder, se tornar um viajante no nosso clube, recebendo algumas regalias exclusivas. Agora me segue e traz seu crucifixo, conta ou o que quiser acreditar para poder te proteger de ser atraído pelo nosso capiloiro, porque o portal abrirá, hein? Os dias foram passando e Hilda ali, conciliando os dois serviços dentro da mansão, mas era inevitável não ficar desgastada. A única vantagem do seu novo cargo foi que, além de aumentar seu nível dentro do jogo, ela também adquiriu novas habilidades
que foram sendo liberadas pelo sistema. Agora ela poderia obter vantagens dos personagens que fossem sendo adicionados à sua lista de alvos. Eles realizariam suas vantagens de acordo com opções fornecidas pelo próprio sistema, sendo capaz de conseguir selecionar o nível de esforço que cada um aplicaria. Sua primeira cobaia para testar a nova habilidade foi a amiga Emily. A garota sempre estava feliz depois de experimentar os vários tipos de café que Hilda sabia preparar. Eu também ficaria feliz se tivesse um Starbucks de graça ao meu lado. Dentre os personagens disponíveis para testar a habilidade, Emily era mais fácil de se chegar ao 100% de afinidade. Adria e a Condessa eram extremamente difíceis. Das opções fornecidas pelo sistema, Hilda escolheu que Emily limpasse em seu lugar as janelas da mansão, no nível de esforço sem parar. Como era um teste para ver se funcionava, ela ficou bem chocada quando a garota, após fazer uma cara estranha ao escutar seu pedido, ficou empolgada e correu do nada para realizar a tarefa. Hilda ficou preocupada porque ela esperava que o sistema perguntasse se ela tinha certeza do pedido antes de fazer as coisas funcionarem. Só que isso não aconteceu e agora ela não sabia se a amiga estaria bem com aquele pedido. Porém, essa preocupação não durou por muito tempo porque ela descobriu que ganharia dinheiro e bônus de experiência enquanto a garota estivesse sob o comando da influência de sua ordem. E vendo essa vantagem, ela correu atrás de outros alvos pela mansão, mas não achou nenhum que a satisfazesse. Quando ela chegou na cozinha, ela conheceu um novo personagem, o Isaac, que era o carteiro do vilarejo. E ele conhecia a Hilda original. Então já começou com aquela conversa como se eles fossem amigos de longa data. Mesmo sem lembranças dele, né? Ela seguiu o jogo. O sistema informou para a Hilda que Isaac poderia ser adicionado à sua lista de alvos e que conquistar sua afinidade era bastante fácil, da mesma maneira como Emily era só dar café para ele. Hilda viu vantagem em adicioná-lo, pois diferente de Emily, Isaac tinha acesso a informações de fora da mansão, já que ela não podia mais sair por conta de Adria, ele era muito vantajoso. Além disso, ele poderia realizar entregas para ela, trazer rumores, comprar coisas e até espalhar boatos sob seu comando. Essas eram opções da habilidade, tá? Decidiu então pedir para que ele comprasse em seu lugar um lápis de melhor qualidade, pois ela queria dar de presente pro Adria, na tentativa ali de conseguir aumentar ainda mais a sua afinidade com o capiroto. Mesmo triste por ter que gastar dinheiro com Adria, ela sabia que não havia outra forma de desenvolver um relacionamento com ele dentro daquele jogo. Pelo menos agora ela tinha alguém para fazer essas tarefas fora da mansão. Ainda que o sistema alertasse que o Isaac era muito preguiçoso e sem data certa para retornar com a encomenda que ela pediu, tá? Antes de checar Emily para ver se a garota estava viva ou se esforçando demais, ela resolveu agradar a Condessa, que era outra que ela precisava aumentar seus pontos de afinidade. Então foi lá preparar o café com biscoitos e depois seguiu para o quarto dela. Mal chegou no andar e já conseguiu ouvir uns gritos vindo de lá. Duas empregadas saíram nervosas de dentro do quarto, comentando que o homem que estava berrando estava muito furioso. Uma delas carregava aquela cabeça de cabra que a Condessa costumava ninar, levando-a embora. Hilda teve ânsia de vômito ao ver a cena, principalmente quando passou perto dela, pois além do fedor que já estava de decomposição, o animal também já estava soltando larvas. Logo em seguida, aquele homem que berrava saiu de dentro do quarto. Ele aparentava ter ali entre os 40 e poucos anos, e a expressão dele olhando para Hilda não era nada boa. Seria esse o tal conde, o pai de Adria? Pois era assim. Assim como Isaac, ele era um novo personagem que estava sendo apresentado para ela. Hilda nunca tinha visto ele dentro do jogo, mas por ser alguém capaz de ter autoridade para gritar com a Condessa na mansão, ela não teve dúvidas que se tratava de Huairi Patsgrave. O sistema até notificou para ela que Huairi poderia ser adicionado como um de seus alvos, o que era uma ótima notícia para ela, já que ela sabia que Adria não tinha muito poder sobre o pai. Então, tê-lo como aliado contra o Adria seria muito vantajoso. Porém, ela ficou tão nervosa com aquela atitude imponente e intimidante dele, que passou dando uma pequena olhada de relance e indo embora, que ela sequer conseguiu fazer alguma coisa. Congelou na hora e terminou esquecendo de adicioná-lo. Com aquela oportunidade perdida, né? Ela voltou a se concentrar no que tinha ido ali fazer, que era levar o lanche da Condessa para aumentar sua afinidade com ela. Porém, mesmo sabendo que encontraria o mesmo quarto macabro da vez anterior, ainda sentia aquela dificuldade de se acostumar com o ambiente, né?
que estava ainda mais bagunçado do que da última vez que ela foi ali. A condessa estava sentada no chão, desconsolada. Hilda ficou bem preocupada com o estado apático dela, que além de estar muito pálida, parecia ter perdido peso. Priscila lamentava pela cabeça de cabra que foi retirada de suas mãos, achando que seu filho tinha sido roubado. Para acalmá-la, Hilda mentiu dizendo que haviam tirado a cabeça do animal apenas para fazer alguns exames e que depois seria devolvida para ela. Como se mentir não fosse suficiente, ela ainda disse que era necessário que a condessa se acalmasse até lá para estar em boas condições de recebê-la novamente. A mentira funcionou, pois Priscila permitiu que Hilda oferecesse o lanche que ela foi ali levar. E assim que provou o café, da mesma maneira que da outra vez, ela voltou a ser uma pessoa alegre e gentil, chegando até a considerar a jovem empregada como a única ali da mansão que realmente estava se preocupando com ela. Ela conseguiu aumentar sua afinidade com Priscila e, da mesma forma que aconteceu da outra vez, ela conseguiu desbloquear mais uma área dentro do mapa. Dessa vez, ela teria acesso ao templo, local onde a sua personagem Hilda foi criada e onde poderia obter um item chamado Água Benta. Priscila queria visitar o templo depois de tanto tempo ausente e queria que Hilda fosse acompanhá-la. Feliz por mais uma área sendo desbloqueada, claro que Hilda aceitou, né? O problema veio quando ela comunicou à condessa que não poderiam levar aquela cabeça de cabra com elas e que talvez até demorasse para aquele pedaço do animal ser devolvido. Até sugeriu se ela não aceitaria em troca uma boneca feita com aquele mesmo formato da cabeça para substituir a cabeça original. Obviamente a condessa não gostou nada de ouvir aquilo e começou a gritar com Hilda, chamando ela de mentirosa, assim como todos eram para ela dentro da mansão. Ela gritava que Adrian não era seu filho, mas sim um demônio que havia se alimentado dele ainda em seu ventre e depois havia assumido seu lugar. Hilda tentava ali acalmá-la, preocupada que, em meio à sua histeria, a condessa acabasse se machucando e a culpa até recaísse sobre ela. Mas a mulher não queria se manter calma. Ao contrário, até segurou fortemente Hilda pela mão e pressionou-a contra a própria barriga, querendo saber se a garota conseguia sentir como seu filho fora devorado dentro dela, sem ter restado nenhum pedaço, enquanto era enganada, acreditando que carregava seu amado filho no ventre. Hilda estava em pânico com toda aquela situação. O comportamento da condessa era assustador e ela queria sair daquele quarto o mais rápido possível. Tentou até convencê-la a soltá-la para levar a bandeja de volta para a cozinha, já que a condessa havia terminado de fazer seu lanche. Mas a mulher impedia de todas as maneiras, até tampou a boca de Hilda, questionando se ela também a considerava louca. Priscila não a deixava falar porque para ela o capiroto podia ouvi-las e confessou que seu plano era matar aquela coisa que se passava pelo seu filho, no caso, matar o Adrian. A situação só foi contornada com a chegada do Dr. Hubert e da governanta Letícia. Mesmo finalmente sendo tirada daquele quarto, Hilda ainda olhava para a condessa que parecia sem vida nos braços do Dr. Hubert. Ela não conseguia tirar da mente as imagens dos olhos chorosos da mulher, em desespero. O Dr. Hubert cedeu à condessa e mandou que a governanta avisasse caso algo acontecesse novamente com ela. E voltando-se para Hilda, ele quis saber o que a condessa tinha dito para ela. Hilda ficou bem nervosa e apenas comentou que ela falou sobre querer a cabeça de volta e tal. O doutor não confiou em suas palavras e, segurando os braços de Hilda com força, questionou se ela estava mentindo e, se estivesse, ela estaria disposta a ser responsabilizada pelas coisas que fossem acontecer, por estar omitindo informações. Letícia intercedeu por Hilda, vendo o quanto o doutor estava angustiado, e pediu que ele pegasse leve com a garota, pois era a primeira vez que ela passava por aquela situação com a condessa. E voltando a seus sentidos, o doutor pediu desculpas para Hilda, aceitando que ela poderia realmente ter ficado muito chocada com a situação. Mesmo assim, pediu que ela o contactasse caso se lembrasse de mais alguma coisa que foi dito pela condessa. Só um tempo depois dessa situação, e Hilda estava muito mal, pois não conseguia dormir, ela estava tendo vários pesadelos com o que aconteceu com a condessa. Para piorar, descobriu que Emily estava em seu pior estado, já que ela continuou dando missões para a garota acima do nível de afinidade e estava levando a menina à exaustão, porque Emily não parava de trabalhar até que a Hilda desse a sua ordem de retirada. Só que Hilda não sabia que ela precisava parar os alvos de fazer o que era ordenado. Ela achava que isso acontecia sozinho.
o que acabou fazendo com que a Emily acabasse ficando sobrecarregada. Isso fez com que o nível de afinidade entre elas reduzisse a 1. E olhe que a Emily era sua única amiga ali, e agora nem isso mais a garota parecia querer ter com ela. Hilda ficou bem chocada que apenas em 2 dias muita coisa tinha dado errado para ela. Começando com o aumento da afinidade com a Condessa, que acabou se tornando um show de horror. Depois, os pesadelos que ela começou a passar por conta disso que estava tirando seu sono. E agora, sua única amiga já não queria mais falar com ela porque ela explorou ela ao limite para obter dinheiro com pedidos irracionais. O negócio estava feio. Seu plano era, depois de levar o medicamento de Adria, tentar ir até Emily, fazer as pazes com ela. Porém, mesmo ficando frente à porta dele, chamando, ele não respondia, o que deixou ela bem assustada, pois ela sabia que o estado de saúde de Adria havia piorado nos últimos dias e ficou preocupada porque ele não estava respondendo a seu chamado. Resolveu invadir o quarto, mesmo sem o aval dele para entrar. E levou um susto ao ver que a cama estava arrumada sem nenhum sinal dele. Mas depois, o próprio Adria respondeu do outro lado do quarto. Ele estava tomando um banho com apenas um divisor cobrindo a cena. Eu ficou aliviada por não ser necessário ter que chamar o Dr. Rupert, pensando que ele estava passando mal, e deixou o medicamento dele na mesinha do quarto. Estava pronta para sair e deixar ele continuar tomando seu banho, mesmo com o Adria dizendo que ela poderia esperá-lo dentro do quarto e terminar. Porém, olhando aquele quarto que agora tinha uma vibe bem melhorada por conta dela, somadas à sua falta de sono nos últimos dias devido aos pesadelos, ver aqueles travesseiros macios e de alta qualidade de Adria a atraí-lo novamente para tirar uma sonequinha nele, dar uma experimentada nos belos travesseiros de pluma. O que ela não esperava era Adria aparecer logo atrás, de roupão, querendo saber se ela por acaso estava esperando ele daquela maneira. Depois de passar por esse constrangimento da frente de Adria, na tentativa de sair daquela situação, Hilda mais uma vez apelou pro que ela mais sabia fazer, né? Dar uma de degenerada, dizendo que tinha curiosidade de saber se os respingos que caíam do banho dele, qual era o sabor. O sistema, aproveitando a oportunidade, até perguntou se ela queria ativar a habilidade de súdita do capiroto, para poder conseguir medir o nível de humor de Adria diante das barbaridades que ela estava falando. E é claro que depois de ouvir esses absurdos, Adria até estava tentando evitá-la, né? Eu, no lugar dele, já teria demitido essa maluca. Adria estava tão incrédulo de que ela realmente estivesse falando sério que ele até perguntou só para ter certeza. Mas Hilda já tinha cavado seu próprio buraco e não havia como fugir. Ela mergulhou cada vez mais na sua doideira. Já dentro do abismo da humilhação, ela seguiu em frente e disse que, na verdade, ela queria era trocar o roupão que ela tinha ganho dele pelos travesseiros, porque eles tinham os cheiros do cabelo de Adria. O sistema continuava alertando que Adria estava evitando ela por conta das coisas que ela estava dizendo, o que pra Hilda era ótimo. Quanto mais longe ele ficasse dela, mais segura ela ficava, né? Mas também ela queria aproveitar que ele estava com medo das ideias tortas dela pra poder seguir 2 travesseirinhos de alta qualidade, né? Já tá babando pra esses travesseiros já faz um bom tempo. Então, ficou ali pedindo pra ele dar pelo menos 2 dos travesseiros que ele tinha no quarto. Adria, no entanto, não entrou no joguinho dela, tá? Mandou que ela apenas entregasse o medicamento, que era a missão dela ali. Depois de levar o remédio e também as novas folhas de chá que ele havia solicitado a ela, já arrumado, ele preparou uma infusão suspeita e quis que ela bebesse. Hilda começou a desconfiar que ele estava suspeitando de suas habilidades, pois o chá que ele estava oferecendo para ela estava envenenado e sua habilidade de clarividência estava mostrando isso. Porém, era estranho porque, apesar do chá estar envenenado, o sistema não alertava ela que ele tinha intenções de matá-la, o que era de costume. Então Hilda concluiu que talvez o Adria estivesse fazendo alguma espécie de teste com ela, para tentar descobrir se ela era capaz ou não de identificar os objetos que ele tinha intenção de usar para tirar a vida de outras pessoas. Afinal, quando ela fez a limpa no quarto dele, ela só havia pego os objetos que ele usaria com más intenções. Adria não era burro, devia ter percebido o que ela estava tentando fazer. As suas táticas de ser sem vergonha não colariam dessa vez. Então ficou ali tentando enrolar, fingindo que estava emocionada por ele ter preparado algo para ela. Então ela não conseguia beber por conta da comoção, mas não estava funcionando. Adria deixou claro que não era um pedido, mas sim uma ordem. Hilda, por sorte, não precisou provar o veneno. A governanta entrou no quarto anunciando que a condessa a chamava para acompanhá-la a uma saída.
vida. Como era a ordem da mãe, Eidra não teve escolha a não ser liberá-la, mas antes de deixá-la ir, avisou que na próxima vez ela teria que beber. Hilda saiu feliz por escapar dessa, enquanto Eidra se desfazia daquela bebida maliciosa, certo de que uma hora ou outra ele descobriria como ela adivinhava seus verdadeiros planos. Hilda acompanhou a condessa em sua visita ao templo e a mulher, com o juízo recobrado, parecia outra pessoa. Muito bonita, ela deixava todos boquiabertos. Depois de ver o conde, Hilda entendeu de onde vinha a beleza de Eider. O templo era o local onde sua personagem havia sido criada. No caminho para o templo, a condessa demonstrou um interesse no progresso da pelúcia de cabeça de cabra que Hilda tinha prometido fazer para ela e estava ali costurando, o que significava que a sua ideia estava dando certo. Ao chegarem no templo, Hilda achou que seria deixada em algum canto enquanto a condessa rezava e fazia sabe-se lá o quê. Mas ao contrário do esperado, ela foi arrastada para dentro da luxuosa sala de oração. Hilda aproveitou o momento para pedir ao deus daquele mundo proteção contra o capiroto que queria matar. Priscila tinha ido lá buscar algo solicitado ao arcebispo e os sacerdotes comentavam sobre esse pedido dela, dando a entender que sabiam que a condessa queria aquele produto para poder enfrentar a coisa que habitava sua casa. Alguns até suspeitavam que a onda de ceifação de vidas que estava rolando no vilarejo estivesse interligada a ele. Mas diferente do que Hilda esperava, não participou desse encontro. Foi ordenada a aguardar ali no salão de oração à volta da sua patroa. Priscila seguiu com os sacerdotes sem nenhum medo, certo de que Eidra não conseguiria entrar no templo. Enquanto isso, refletindo sobre sua situação complicada, Hilda aproveitou para tentar usar o gacha. Agora que ela estava no nível 11 e estava em um local sagrado, ela tinha esperança de ter sorte de conseguir um item útil. E conseguiu. Ela recebeu do gacha uma erva rara para preparar uma infusão destinada a melhorar o coração da condessa. Por ser um item de nível raro, ela acreditava que valeria muito a pena usá-lo. Hilda também percebeu que ela se sentia muito mais tranquila naquele ambiente, associando esse bem-estar ao fato da sua personagem originalmente ter sido criada ali. E de repente, surgiu uma senhora atrás dela, distribuindo aqueles tapas amistosos típicos de quem se reencontra com um velho amigo, falando sobre como Hilda havia sumido, sem mandar nenhuma cartinha para ela, depois que havia entrado na mansão, mas que estava feliz em vê-la muito mais madura, adulta, até pronta para casar. Ela também conheceu o Dr. Hubert, que havia fundado um centro médico para pessoas como ela. Hilda, por sua vez, não tinha a menor ideia de quem era aquela senhora, e sua ficha de personagem não constava nenhuma avó, embora a senhora estivesse se intitulando assim. Talvez fosse alguém que participou de sua criação quando ela morava no templo. Sobre o tal centro médico, a Hilda já tinha escutado sobre isso lá na mansão, que era um local destinado a pacientes terminais. E para ela, parecia um cenário perfeito para o Eidra agir discretamente e acabar exterminando os pacientes sem levantar nenhuma suspeita. Por isso, ela aconselhou que aquela senhora evitasse recair nesse centro médico e tentasse ajuda ali mesmo dentro do templo. Mas a velha mostrou seu lado um tanto excêntrico, pois ela agarrou os ombros de Hilda de repente e quis saber se ela estava se envolvendo com esses grupos que tinham por aí de adoração ao capiroto. Tudo porque ela viu a pelúcia de cabeça de cabra que Hilda estava costurando em sua bolsa e acreditou que aquele fosse o símbolo do tinhoso, que era sempre uma cabeça de cabra. Depois que Hilda explicou que era apenas um presente que ela estava confeccionando para uma amiga que gostava daquele animal, a senhora meio que se acalmou. Em seguida, ela entregou para Hilda um frasco de água benta. O sistema informou que aquele item poderia purificar pessoas ou objetos amaldiçoados, além de prejudicar capirotos. Claro que a primeira pessoa que viu a cabeça de Hilda que ela queria usar aquilo era com ele. A senhorita continuou interpretando ali o papel de vovó preocupada, lamentando que o contato entre elas duas não fosse mais o mesmo desde que Hilda foi para casa do conde, mas garantindo que ela ainda orava por ela todas as noites. Hilda se comoveu, mas também ficou preocupada. Aquela senhorinha deu um item muito raro para ela e mesmo assim a mulher não parecia muito preocupada com isso. Porém, a senhora insistiu que ela não devolvesse, pois dizia que era possível ela conseguir um outro facilmente ali dentro do templo. Só que as coisas não pareciam bem simples como ela estava contando, tá?
Quando um sacerdote passou pelo local e a avistou, espantou a velha como quem afugenta um cachorro entrando no restaurante. Em segundos, a saúde da senhora, que parecia não existir, voltou rapidinho. A mulher inventou uma desculpa rápida e saiu correndo. O sacerdote explicou para Hilda que ela era uma mulher que vinha extorquindo os fiéis ali dentro do templo há anos. Por conta da idade, eles não podiam tomar medidas mais duras, então apenas aconselhava as pessoas a não conversarem com ela. Hilda ainda descobriu que aquela senhora havia sido dona de um orfanato e que desviava o dinheiro das doações para a instituição, deixando as crianças em situações terríveis. Muitas delas, já adultas, ainda carregavam certos traumas, os horrores que sofreram nas mãos dela. Desde que ela entrou naquele jogo, ela nunca havia orado de verdade para o Deus daquele mundo, só em tom de brincadeira. E mesmo que ela orasse, não seria para o Deus daquele mundo de fato, mas sim para qualquer divindade que ela acreditasse. Ainda assim, ela tinha uma curiosidade sincera sobre a fé da condessa Priscila, que tinha voltado para o salão e agora estava rezando. Ela queria entender o coração daquela mulher, que era capaz de embalar uma cabeça de cabra arrancada, gritar o nome de uma criança que ela nunca mais veria, mesmo estando naquele corpo frágil e magro. Não parecia meio estranho o comportamento dessa crente em Deus? Na manhã seguinte, Hilda foi novamente convocada pela condessa, mas dessa vez para preparar seu chá. Para sua surpresa, Eidra estava em frente à porta do quarto da mãe, junto com outras empregadas, pronto para visitá-la. Quando viu Hilda, ele se aproximou-se bem dela, fazendo questão de mostrar que os dois pareciam bem íntimos. Estava curioso com as folhas de chá que ela havia preparado para a condessa. Justamente eram as folhas que ela havia conseguido no gacha. Eidra queria também experimentar esse chá. Todos entraram no quarto com ele indo na frente, todo sorridente, perguntando para a mãe como foi o passeio. Ver o próprio inimigo declarado em sua frente, ainda por cima debochando, deixou a condessa bem nervosa. Fingindo preocupação e saudade, Eidre se aproximava cada vez mais da mãe e a condessa ficava visivelmente apavorada. Priscila começou a orar em latim, segurando o crucifixo na frente de Eidre. Para mostrar que nada aquilo o afetava, ousou segurar o objeto junto com ela e ainda repetir a oração. Que atrevido. Ver que seu amuleto de proteção não surtia nenhum efeito em Eidra deixou a condessa ainda mais aterrorizada. Eidra então a convidou de forma estranha a beber o chá que Hilda havia trazido especialmente para ela. Diante do desespero da condessa, Hilda resolveu intervir, pedindo que Eidra visitasse a mãe em outro momento, já que ela não estava totalmente recuperada. Ela sabia que estava se pondo em risco se metendo naquele assunto. Tanto que a governanta reclamou da sua ousadia, dizendo que ela não deveria se intrometer nos assuntos dos patrões. Mas Eidra manteve aquele papel de bom moço, como se estivesse disposto a perdoar mais um deslize dela. Eidra insistia que Hilda entregasse o chá que ela mesma preparou para a mãe dele. Mesmo que o chá tenha sido preparado com um item confiável do sistema, Hilda sentiu que tinha algo de errado com aquele comportamento dele e resolveu ativar a clarividência e confirmou que o chá dela estava envenenado. Sem pensar duas vezes, ela deixou a jarra inteira cair de propósito. Depois ficou parada em silêncio enquanto Eidra se divertia com a cena, sempre destacando que aquele foi um chá preparado exclusivamente por ela para a mãe dele. Quando a governanta se abaixou para recolher os cacos, percebeu que a base da colher de prata estava escura, o que era uma reação típica de quando a prata entrava em contato com o veneno. E acredite, isso é uma bela fake news, tá? Imediatamente ela deduziu que Hilda havia tentado envenenar a condessa, mas não pôde interrogá-la por muito tempo, pois Eidra pediu que ela levasse a mãe para um local seguro e chamasse os guardas para prender Hilda. A sós com ela, Hilda admitiu que ele havia vencido aquela. Palavras que soaram como música aos ouvidos de Eidra. Ainda assim, ela questionou o papo que eles tiveram na volta do encontro no vilarejo, quando ele mesmo havia dito que mantinha os inimigos próximo a ele. Mas, no entanto, não era isso que ele estava fazendo ali, né? E ela tinha certeza que ele envenenou seu chá quando ficou próximo dela antes de entrarem no quarto. Como os guardas estavam se aproximando, ele não pôde estender o assunto, mas admitiu que agora ele tinha certeza de que Hilda conseguia prever suas intenções e conhecia algum de seus segredos. Com ironia, disse para ela rezar para que ele não se arrependesse de não estar poupando-a, porque depois daquela armadilha que ele havia armado, seria muito difícil salvá-la. Os guardas então entraram no quarto e prenderam Hilda.
enquanto Adrian já combinava com outras empregadas quem seria a substituta dela na manhã seguinte. Hilda foi levada para uma cela até que sua situação fosse resolvida pelas autoridades. Tentou convencer o guarda de que jamais teria coragem de envenenar a condessa, mas não adiantou. Contra fatos não havia argumentos. E quem resolveu aparecer por lá para tornar o castigo dela ainda mais miserável? O Adrian. Usando a sua hipnose, ele fez com que o guarda deixasse eles dois a sós. Ele estava mostrando abertamente para ela o seu poder de hipnose, o que deixou Hilda bem chocada, que até então ela não sabia. Seu objetivo era bem claro, confirmar se ela era ou não a sua inimiga natural. E o fato de estar ali tentando hipnotizá-la sem nenhum sucesso, aliado ao conhecimento que ela tinha de sua versão maléfica, o fazia acreditar que estavam destinados a serem rivais. Hilda, porém, se defendeu, admitindo que, apesar de ela saber que ele é um capiroto em pele humana e que foi amaldiçoado por Lilith, ela garantiu que era impossível ser sua inimiga natural, já que sempre teve muito medo de estar próximo a ele. Além disso, se ela mesmo fosse essa inimiga, ela teria poderes o suficiente para confrontá-lo. E até então, tudo que ela havia feito para ele não era nada prejudicial ou que colocasse a vida dele em risco. Adrian, a contragosto, até concordou, né? Ela realmente não colocou em nenhum momento a vida dele em risco. Mesmo considerando ela boa em argumento, ele ainda considerava Hilda uma ameaça, já que conhecia sua verdadeira personalidade. Por isso, propôs para ela uma troca para que ela continuasse viva. Hilda teria que caçar as presas para ajudá-lo a recuperar sua saúde e poder. É claro que virar cúmplice do capiroto não estava nos planos dela, né? Ela ficou bem chocada com esse pedido, tentou até resistir, mas Adrian reforçou que não podia confiar nela totalmente e essa seria sua única chance de provar sinceridade. Ainda completou dizendo que o tempo que ele passou perto dela, ele conseguiu perceber que Hilda prezava muito pela própria vida, que tinha um imenso desejo de sobrevivência. Então, se ela quisesse se manter viva, né, tinha que seguir essa ordem. E eu aqui vou fingir que acredito que ele tá tentando usar esse argumento para salvar a vida dela, não é porque ele já se arrependeu em menos de 2 segundos do que fez pra ela, não. No fim, pediu que ela não decepcionasse ele e assim ela conseguiria viver por mais tempo ali na mansão Patsgrave. Hilda foi liberada, mas não imaginava que o preço seria se tornar o braço direito do capiroto que ela deveria derrotar. Em pouco tempo, ela conseguiu subir seu nível de personagem, chegando agora ao nível 11. Provavelmente, usando sua hipnose, o Adrian conseguiu convencer todos ali na mansão que ela era apenas uma suspeita. Mesmo assim, rumores corriam pelo local de que quem tocasse ela acabaria envenenado. E resultado, todos fugiam quando ela se aproximava. Hilda decidiu seguir com suas atividades matinais, levando os medicamentos dele bem cedo. Mas antes, o sistema lembrou da lista de afinidades, mostrando o que seus alvos estavam fazendo naquele momento. Foi então que ela descobriu que a amiga Emily estava muito doente por conta das ordens que ela havia recebido de Hilda, enquanto o carteiro Isaac fazia de tudo menos cumprir o que ela solicitou. Ele até conseguiu arrumar uma namorada naquele tempo e nada de comprar os lápis que ela pediu. Como ela não encontrou Adrian no quarto e ficou sabendo que ele foi passear no jardim, Hilda seguiu para lá. Enquanto ela viajava em pensamentos sobre os problemas que ela estava enfrentando nos últimos dias e sobre o que estava rolando com seus alvos, ela terminou esbarrando em alguém. Esse alguém era o Jet, responsável pelo estábulo, e que tinha por ali o título de O Cavalo do Conde. Que título é meu? Hilda conhecia a má fama do rapaz que seduzia empregadas e criava muitos problemas para elas. Era um completo merda, e agora estava jogando ali sua lábia pra cima dela. É claro que Hilda não tinha interesse naquele tipo de ser humano. O tipo dela é mais pecaminoso, tipo capirotos. Tá, parei. O cara era insistente e queria arrastá-la à força para dar uns pegas em algum canto ali do estábulo. Mesmo recusando, ele a segurava e tentava puxá-la até onde ele queria. Quem salvou Hilda daquela situação foi o Adrian, que surgiu logo atrás dela, querendo saber o que estava rolando. O Capiloiro queria saber o que o Jet estava tentando fazer com sua empregada pessoal, principalmente pela forma bruta e violenta com que ele estava tratando ela, e dando a carteirada de que ele seria o futuro conde, vulgo, seu futuro
futuro patrão, ele demonstrou interesse em avaliar o comportamento do funcionário. É claro que o cara tremeu nas bases com a presença de Adrian e logo inventou uma desculpa para sair correndo. Hilda, que estava bem nervosa, mais com o fato de Ada estar bem grudado perto do seu pescoço do que com a situação em si, ficou toda sem jeito, tentando explicar que tinha ido ali procurar por ele, porque ficou sabendo que ele tinha ido até o jardim e pensou que ele foi ver as flores. Percebendo que ela estava muito nervosa, Adrian respondeu que não foi ali para ver flores nenhuma e pediu que ela se acalmasse. Explicou que ele estava ali para ver a partida da mãe, que passaria um tempo fora da mansão. Ela ia para a mansão de férias. Ele queria aproveitar a oportunidade para tentar dar um olá para ela no meio do caminho, porém, devido aos incidentes recentes, seria difícil ela ficar bem depois de ver o rostinho angelical dele, né? Ele também estava bem triste porque provavelmente ela não estaria no dia do aniversário dele, que era uma situação que ele considerava lamentável, porém comum, já que tinha se acostumado com o fato de que todo mundo que descobria a sua verdadeira personalidade acabava abandonando ele. Hilda percebeu que realmente ele estava triste com a situação com a mãe e ficou com peninha, mas esse sentimento não durou por muito tempo, pois Heidrey, percebendo suas expressões faciais, que eram muito fáceis de ler, notou que ela estava se compadecendo da sua situação e agradeceu pelo fato de que ela seria sua mais nova cúmplice, escolhendo suas vítimas. Toda aquela composição angelical que ela estava tentando criar para ele caiu por terra. Não dá para converter capirotos, né, minha gente? Sua liberdade e vida ainda dependiam dele, então ela aprendeu a praticar o se não pode com ele, junte-se a ele. Como solicitada pelo capiroto, ela tinha feito sim uma lista com potenciais vítimas e mostrou para o Adrien. O que ela não esperava era que ele fosse mais benevolente do que ela, pois nenhum dos nomes que ela colocou na lista ele considerava um bom alvo, pois todos eles tinham algum valor para o Adrien. Por exemplo, o violonista que tocava as canções que ele gostava e tinha também talento, ele riscou da lista. O jardineiro também, que cuidava do jardim da mãe, ele riscou da lista. E vendo que nenhum dos alvos que ela havia escolhido agradava, Adrien achou que seria muito melhor ensiná-la primeiro a arte de tirar vidas antes de ela começar a escolher as vítimas. Isso, é claro, era algo que Hilda nem queria aprender. E seu silêncio já dizia tudo, tanto que Adrien questionou se ela não estava preparada para esse tipo de pedido quando aceitou seu acordo. Mas, fingindo compreensão, concluiu que realmente deveria ser difícil para uma humana como ela realizar aqueles desejos. Até disse que não iria obrigá-la a fazer o que ela não queria. Mas, espantosamente, Hilda começou a pensar em como ele se sentia incompreendido dentro daquela mansão, com aquele corpo tão frágil, sendo obrigado a viver uma vida miserável de humano, rico, milionário. Dó. Amiga, você tá bem? Que raciocínio é esse, querida? Enfim, Hilda pediu que começasse pela teoria antes da prática. Ela queria primeiro entender a diferença que poderia existir entre ir direto ao ato ou conhecer os métodos utilizados. Quando ele percebeu que ela estava se esforçando para tentar compreender seu lado maléfico, ele ficou bastante empolgado. Tão empolgado que correu para ela querendo saber o que ela queria aprender primeiro dele. Tô vendo a construção aqui de Bonnie e Clyde. Para aliviar sua responsabilidade, Hilda sugeriu que seria melhor ela ficar com a tarefa de deixar as vítimas dele à beira de ir para o paraíso, cabendo Adrien apenas encaminhá-las para lá, se é que me entendem. Porém, ele explicou que os melhores resultados dependiam da quantidade de dor que ele aplicaria ao sacrifício, o que significava que não adiantava nada ele só chegar ali e dar o golpe final. E essa é a pessoa que ela tá sentindo pena, tá? Hilda achava injusto Adrien ser prejudicado pela maldição, uma vez que ela sabia da história original do jogo, onde Lilith havia liderado uma rebelião e por ele não querer participar dela, foi envolvido e punido por decidir enfrentá-la. E na visão de Hilda, ele foi apenas uma vítima, que agora tinha sido condenado a viver na pele de um humano com a saúde bem frágil, podendo desmaiar a qualquer momento. Ela achava que o jeito que ele estava vivendo era muito solitário. E emocionado, ele confirmou que realmente ele se sentia assim. Porém, ambos ficaram se encarando, questionando-se como não conseguiam se entender. Pois Hilda não conseguia entender por que ele conseguia ser tão complacente até com o repugnante do Jet, que cuidava dos estábulos, porém quando o assunto era com ela, ele estava sempre ali disposto a tirá-la do mapa. Já ele explicava que o Jet não estava vivo porque ele queria, ele teria o fim dele uma hora, mas no momento, por conta do pai, ele estava poupando o cara, mas que ele considerava a Hilda
mais confusa, já que ela vivia evitando encará-lo, mas mesmo assim estava sempre se esforçando para salvar até um vaso de flores dele. Hilda explicou que era normal ela se sentir assustada quando alguém que tem aparência humana, na verdade é um capiroto habitando essa pele humana, né? E Adria, parando para pensar nesse ponto de vista, teve que concordar com ela, né? Hilda percebeu que havia um lado do Adria que ele só mostrava para ela. E mesmo que ele fosse alguém perigoso, às vezes ele agia como se fosse um garoto normal da idade dele. E por algum motivo isso estava animando ela. E eu tô começando a ficar preocupada com as protagonistas que eu trago pra cá pra esse portal, viu? Quando não estão interessadas em dragões que fingem ser humanos, elas estão se apaixonando por capirotos disfarçados. Sei não. Hilda queria saber de Adria quanto tempo estava sem obter um sacrifício, pois devido nos últimos tempos a saúde dele tá bem prejudicada, significava que fazia um certo tempo aí que ele não estava obtendo suas oferendas. Para o azar dela, ele nem conseguiu responder sua pergunta, já que ele passou muito mal e desmaiou em sua frente. Como Hilda ainda não tinha sido devolvida oficialmente a seu posto de empregada pessoal dele, e essa responsabilidade tinha sido entregue a outra empregada, ela ficou bem irritada, querendo entender por que ele estava naquele estado. Para ele chegar naquele ponto, era porque ele não estava recebendo os medicamentos. Então ela foi até a cozinha buscá-lo, mesmo estando proibida de entrar no local. A empregada que estava encarregada dos medicamentos de Adria não gostou da ousadia dela de chegar ali pegando os remédios e questionando ela. E como Hilda estava desacatando uma ordem de não entrar na cozinha, a mulher começou a gritar aos guardas para prenderem ela. Mas Hilda não estava nem aí. Ela estava mais desesperada com o fato do sistema estar ali notificando para ela o tempo inteiro todos os sintomas que o Adria estava sentindo, e ele estava muito mal. Ele estava com o pé lá no inferno já. E por algum motivo, que nem ela conseguia entender, a simples possibilidade de nunca mais vê-lo estava angustiando muito. Para a sorte de Adria, ela conseguiu chegar a tempo de medicá-lo e os sintomas pararam, fazendo com que ele sobrevivesse. E a governanta Letícia até pediu desculpas por ter desconfiado dela, já que a sua ação salvou Adria da morte. E botando na balança, né, ninguém que tem intenção de envenenar os patrões salvariam eles depois. Terminou que sua reputação foi restabelecida, assim como seu cargo de empregada pessoal de Adria. Depois que a governanta saiu do quarto, deixando-a sozinha ali com Adria, que estava dormindo, Hilda refletia as próprias ações que ela havia tomado. Ela não conseguia entender por que ela agiu daquela maneira para salvar alguém que sempre estava ameaçando a sua vida. Porém, ela também entendia que um lado dela era incapaz de ver alguém passando mal ou morrendo em sua frente e não fazer nada. Que eu acho que é uma desculpinha, né? Pra salvar Adria. O bonito acordou e ficou bem surpreso de vê-la ali ao seu lado. E Hilda já foi reclamando com ele sobre ele não ter tomado os medicamentos só porque a empregada não estava vindo entregar ele no quartinho. Ele disse que ele deveria ser muito mais cuidadoso com o próprio corpo. Vendo que aquele sermão era realmente de preocupação com sua saúde, ele até agradeceu, apesar de deixar claro que não compreendia por que ela agia daquela maneira com ele depois de tudo. Mas explicou que ela não deveria se preocupar com aquilo, pois ele já havia sentido dores muito piores quando ele era mais novo, pois a sua maldição era tão severa que chegou a um certo momento que até os órgãos do corpo dele estavam fora do lugar, o que obviamente gerou muitas dores indescritíveis. Hilda não sabia nem como consolá-lo depois de escutar aquilo. Sempre pensou que a punição de Adria era viver com muita dor e não conseguir morrer. Porém, o que ela estava entendendo ali era que a verdadeira punição era que ele se sentisse solitário a vida inteira, porque ninguém se importava com a dor dele. E por conta disso, ela não tinha coragem de encará-lo, porque não sabia o que poderia dizer para confortá-lo naquela situação. Porém, o sistema notificou que Adria estava se sentindo muito grato pela ajuda dela, pois ele sabia que foi ela que conseguiu dar um medicamento para ele, o que acabou desbloqueando outras habilidades e cenários e lhe dando também um grande bônus em dinheiro. E Hilda percebeu que deixá-lo grato era muito vantajoso para ela. E desde então ela passou a ser bem presente na rotina de Adria, tentando agradá-lo de todas as formas, chega sendo um pouco irritante. Tudo que ela queria é que ele se sentisse muito grato com suas ações para ela conseguir bastante dinheiro e gastar com os produtinhos que ela queria comprar. Adria, é claro, estava entendendo as coisas um tanto erradas, né? Afinal, ela estava toda ali boazinha,
sozinha, querendo que ele gostasse das ações que ela praticava. Eu acho que ele tá achando que ela tá sentindo outra coisa. E aproveitando toda aquela empolgação, ele achou que era uma ótima oportunidade para ensinar para ela algo que ele mais amava fazer: ceifar vidas. Quando ele veio com aquela proposta, Hilda ficou mais nervosa com o fato dele estar fazendo o pedido com as mãos presas à sua cintura do que com o pedido absurdo em si. O Grude estava deixando Hilda muito sem jeito e ela pedia para que ele se afastasse um pouco. Mas a Adrian brincava, dizendo que ela sempre falou que gostava do cheiro dele, então qual era o problema de sentir direto da fonte? Pra quem não conhece a obra, eu deixo aqui a dica que ela é mais adulta, se é que me entende. Apesar que o webtoon é bem leve, mas a novel, enfim. Como agora ela era sua cúmplice e ele precisava de um sacrifício rapidamente por conta do seu estado de saúde que estava piorando, queria ensiná-la a usar o pontiagudo para realizar tarefas de levar os sacrifícios para ele. E o treinamento começaria no dia seguinte, lá no vilarejo. Tem que minha avó dizia, hein? Quem vê cara não vê coração. Quem diria que esse daí é um maléfico capiroto perverso que tá indo ensinar alguém a ceifar vidas, hein? Ninguém, né? Fazendo-se de bom moço, ele foi pro vilarejo junto com Hilda, que estava um caco, já que ela havia passado a noite recebendo treinamento de como usar o pontiagudo para trazer oferendas para ele. Hilda foi liberada por Adria para caminhar sozinha com a condição de se encontrarem no ponto de encontro determinado em certo horário. Enquanto esse tempo passava, caminhando pela rua, ela avistou um beco bem estranho, pois o sistema notificava que aquele beco seria desbloqueado para ela graças a um nível de reputação que ela conseguiu atingir dentro do jogo. Hilda ficou assustada porque ela não sabia que ela também tinha um nível de reputação, e ela logo descobriu que não era uma boa notícia, pois até então todas as suas ações lhe renderam ponto. Por exemplo, dormir na cama do capiroto rendeu pontos pela ousadia. Ameaçá-lo, achando que poderia resetar o jogo, mais pontos pela ousadia. Jogar tigrinho dentro do templo, zoeira, mas jogar o gato dentro do templo também rendeu pontos para ela pela blasfêmia. Além de tentar defender um capiroto, mais pontos. Tudo isso somados fizeram que sua reputação fosse de uma pessoa ruim. E para piorar, isso também significava que pessoas com mais reputações seriam muito mais simpáticas com ela, enquanto as de boa se sentiriam mal com a sua presença. Isso que dá ficar andando com a capiroto, né? Até Isaac, que era um encostado e não realizou nada do que ela pediu, era reconhecido pelo sistema como uma boa pessoa e ela não. Para piorar, o chefe de uma gangue que esbarrou nela por acaso, ao sentir aquela vibe maléfica que a reputação dela estava dando a ela, começou a se comportar como se fosse um subordinado. Ele ficou admirado com seu nível de maldade e queria trabalhar para Hilda. A bonita não sabia o que fazer, pois o homem estava ali prostrando-se no chão, pedindo perdão a ela por ter se batido e querendo servir como um aliado dela de alguma coisa. O rapaz se chamava Groover e era um homem perigoso ali na região. O sistema informou que ele poderia ser adicionado como alvo e realizar tarefas muito das erradas para ela. E eu nem vou citar aqui os tipos de absurdo que esse homem pode fazer, senão o YouTube desmonetiza, tá? Para piorar ainda mais, surgiu outro rapaz que também era aliado do Groover, esse era o Kaiden, que também se prostrou ali no chão pedindo perdão pelas ações do amigo e querendo se tornar um aliado dela. Os transeuntes que passavam ficavam morrendo de medo de Hilda, achando que ela era alguma mandante da área punindo capangas. Tinham até medo de ficar encarando. Como Hilda estava demorando para rejeitar ou confirmar a adição dos dois como seus novos alvos, o sistema foi lá e automaticamente os adicionou para ela, ainda dando missões para eles cumprirem. E sinceramente eu fico aqui desconfiada que esse sistema só existe para transformar Hilda em serva de Adrian, porque ele só faz coisas que tornam ela má. Afinal, ele não fez o mesmo com o pai de Adrian, né, quando ela ficou congelada, mas fez com os bandidos. Aí tem, gente. Como o sistema adicionou ele sem sua autorização, os rapazes saíram de lá felizes, prontos para praticar crimes em nome de Hilda. Depois de virar chefe de quadrilha, ela foi comprar presentes para ele. Ela queria comprar os lápis que ele gostava e que ela havia pedido ao Isaac que ele não comprou, né? Aproveitou para ver outros produtos e olhando ali pela loja, o sistema apontou que um globo era um item que deixaria Adrian bem feliz de receber. Mas como era uma peça muito grande, ela não sabia se conseguiria levá-la consigo. O sistema até tentou vender mais espaço no inventário, mas ela rejeitou a oferta porque ela não queria gastar seu precioso dinheiro com o sistema novamente. E se perguntava se poderia usar seu novo subordinado, Kaiden, para poder ajudá-la com isso. Enquanto ela falava ali sozinha ao canto da loja, Adrian
Adrian chegou de surpresa e pegou ela comentando sobre o Kaiden. Ela não conseguia explicar pra ele como ela havia conhecido o rapaz ou o que ele representava pra ela, mas só de saber que era um homem, Adrian não gostou nem um pouco, principalmente porque ela chamava ele pelo nome diferente de como ela tratava ele, chamando sempre de jovem mestre, e queria saber se ele não era bom o suficiente pra ela. Veja só, além de um capiroto, Ryuza também pra pegar bandidos, que gloss, hein? Nossa viagem termina por aqui e eu pergunto, o que vocês estão achando da evolução desse casal estranho? Concordam comigo que esse sistema é totalmente a favor do Adrian? Deixa aí suas opiniões nos comentários, mas sem spoiler, hein? Não esqueça do nosso like, de se inscrever no portal e eu fico por aqui. Bye bye!